A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos. Eu quero nessa noite cumprimentar você e desejar que você esteja com a paz de Cristo em sua vida. Eu venho aqui essa noite, são exatamente hoje 10 horas e 10 minutos, amém, a qual eu venho aqui neste momento compartilhar uma palavra de transformação, uma palavra de edificação para a sua vida, amém? Nessa noite eu quero fazer uma pergunta para você: que tipo de cristão eu e você somos? Que tipo de cristão nós somos no dia de hoje? Existem muitos crentes, existem muitas pessoas que são crentes, e existe verdadeiramente aqueles que são cristãos. São aquelas pessoas que realmente são firmadas em Deus, que não negam a sua fé. Amém? O que é um crente? Irmãos, um crente é aquele que crê. A definição de palavra crente é aquele que crê em alguma coisa. Existem muitas pessoas que se denominam crente. Eu sou crente da igreja tal, eu sou crente da igreja tal, irmão, mas simplesmente são pessoas que não têm experiência alguma com Deus. São pessoas que são guiadas por outras pessoas. São pessoas que vêm à igreja por influência de alguém. São pessoas que vêm à igreja simplesmente porque a sua família congrega naquela igreja. Ou seja, ele não vem à igreja para servir a Deus verdadeiramente. É um tipo de crente. E a palavra de Deus nos conta, irmãos, que crente, meu irmão, até o diabo é, e ele estremece. Até os demônios creem que Deus é um só, e eles estremecem. Ou seja, meu irmão, o inimigo é mais crente do que muitos que estão dentro da igreja. Eu quero lhe dizer nessa noite e te convidar a você ser verdadeiramente um cristão. Porque o que é um cristão? Um cristão não vive da experiência dos outros. Um cristão, meu irmão, ele não simplesmente é uma pessoa que ele vem à igreja só por vir, mas é uma pessoa que ele ama estar na presença de Deus, como disse o salmista Davi. Eu me alegrei quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Amém? Eu acredito, irmãos, que nesse tempo em qual nós estamos passando, existem muitos crentes que estão levantando as mãos para o céu, dizendo: que bom, eu pelo menos posso tirar umas férias da igreja, ficar aqui um pouco no mundo, né? Dar um tempo aí. E quando as igrejas começarem a abrir, aí eu vou lá e peço perdão a Deus por tudo que fiz e tá tudo de boa. Isso é um crente, tá bom, meu irmão? Isso é um crente. É aquele que simplesmente crê em Deus, mas ele não tem compromisso com Deus. Agora, um cristão de verdade é aquele, meu irmão, que é compromissado com Deus e com a sua obra. É aquele, meu irmão, que deixa a sua vida, que deixa todos os seus amigos, que se diziam amigos do mundo, e assume o papel de verdadeiro cristão na presença de Deus. Olha a palavra de Deus para nós nessa noite, que se encontra no livro de Jó, capítulo 42, versículo 5. Diz assim, ó: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Amém? Jó, meu querido, desde o princípio, quando ele foi provado, o próprio Deus deu testemunho de Jó, dizendo que Jó era um homem íntegro, um homem fiel, um homem que se desviava do mal. O próprio Deus, mas o inimigo como quer ver a destruição, o inimigo como quer ver, como quer tirar o homem da presença de Deus, ele questiona, dizendo: ele só é fiel a ti porque tu dá tudo para ele, tirar tudo dele. Então ele tirou, Deus permitiu, sabendo que o final seria, né, irmãos, a fidelidade de Jó. E você conhece muito bem a história. Jó foi provado, não apenas, meu irmão, em tudo que ele tinha, seus filhos, mas ele foi provado, meu irmão, na sua própria pele. Jó adquiriu uma enfermidade terrível. Amém? Mas a palavra de Deus diz que Jó foi fiel a Deus. Sua esposa chegou para ele e disse: olha, amaldiçoa logo esse teu Deus e morre. E ele disse: tu falas como uma louca. Quando tu tinhas o bem de Deus, tu aceitou. Por que não vamos aceitar agora o mal? E ele levanta as mãos para o céu e disse: eu louvo e glorifico o nome do Senhor, porque nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. Amém? Isso é uma fé que talvez eu não tenha, talvez você não tenha, mas a experiência de cada um de nós, meu irmão, é que nós temos que ter com Deus. Amém? É a nossa experiência particular. Eu estou falando de Jó neste momento, mas eu não posso simplesmente me basear naquilo que Jó viveu. Jó
Ele teve a sua experiência com Deus, ele serviu a Deus. Hoje nós estamos falando sobre a história de Jó, porque ele foi um homem de Deus. Quem sabe alguém vai testemunhar de você, vai ser edificado pela tua história, mas é necessário que você pare de ser crente, amém? E que você seja um verdadeiro cristão. Eu quero nessa noite que você assuma essa palavra para o seu coração. A Bíblia diz que no final de tudo isso, que Jó foi provado, passou por todas as situações. A mulher de Jó disse para ele: amaldiçoa teu Deus e morre. Os amigos deles vieram e disseram para ele: talvez tu esteja em pecado. Tudo isso. E Jó, irmãos, passou tudo isso, irmãos, em silêncio, simplesmente exaltando e reconhecendo o nome do Senhor. E no final de tudo, meu irmão, Deus fala com Jó. No capítulo 38, Deus fala com Jó. E no capítulo 42, o versículo 1 diz assim, ó: então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Quem é aquele, como dissertes, quem é que sem conhecimento encobre os conselhos? Na verdade falei do que não entendia. Aleluia. Coisas maravilhosas demais para mim, mas coisa que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei, e te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora, aleluia, agora os meus olhos te veem. Depois que tudo isso passar, depois de todas essas provações que você passar, depois de tudo isso que você está enfrentando passar, você vai poder testemunhar e dizer: antigamente eu era um crente, mas hoje eu sou um verdadeiro cristão. Antigamente eu era apenas um membro de igreja, um membro nominal, que ia na igreja de vez em quando, que ia na igreja só apenas no domingo, que ia na igreja só uma vez na semana ou uma vez em cada 15 dias. Eu era um crente que simplesmente estava na igreja por influência de alguém, estava na igreja simplesmente para receber bênçãos, e não queria servir a Deus de verdade. Mas hoje eu sou um verdadeiro cristão. Eu não sou apenas um crentezinho, eu não sou apenas um crente, mas eu sou um verdadeiro cristão hoje. Você vai poder dizer a mesma coisa que Jó falou. Antes, eu te conhecia de ouvir falar, porque eu era um crente. Mas hoje eu te conheço por contigo andar. Hoje eu te conheço porque os meus olhos te veem. Porque hoje eu sou um verdadeiro cristão. E o que é um cristão? O cristão é aquele que é definido como um pequeno Cristo. Ou seja, aquilo que o apóstolo Paulo disse, que nós temos que ser imitadores de Cristo. Amém, irmãos? Então que nós viemos ser realmente cristãos de verdade. Ser aquele tipo de pessoa, meu irmão, que fortalecemos uns aos outros. Estejamos firmados em Deus e não nas pessoas. A tua fé não tem que estar firmada em um pastor. A tua fé não tem que estar firmada em uma pessoa. Claro que você tem que respeitar o teu pastor. É necessário, é bíblico. Honre, respeite o teu pastor. Amém? Ouça a palavra de Deus que sai da boca dele. Honre o teu pastor. Mas a tua fé não está firmada em homens. A tua fé está firmada em Deus. Porque se o homem cair, você vai permanecer em pé, porque as tuas mãos estão firmadas no Senhor. Amém? Essa é a palavra de Deus para o teu coração nessa noite. E lembre-se disso, meu irmão. Não seja um crente, seja um cristão de verdade.